Sou dono de casa. Eu lavo, eu passo, eu limpo casa e nunca caiu nada de mim. Viu, seus José por aí? Vocês podem também ser donos de casa, ajudar suas esposas, que não é só a mulher que tem que lavar louça, que tem que limpar a casa. Os homens também têm que fazer tudo, porque eu faço tudo. De tudo eu faço dentro da minha casa e nunca me caiu nada. Então, vocês, José, pai, ajuda suas esposas em casa, que suas mãos não vai cair. E hoje é normal os homens ir para o pé do fogão, fazer comida para ajudar suas mulheres. Principalmente todo mundo hoje trabalha. Não fica com esse machismo de porque é homem não tem que lavar um prato, porque é homem não tem que varrer uma casa, limpar uma casa para sua mulher. Não faça isso. Vive bem com as suas mulheres, limpando sua casa, molhando suas plantas, que isso você está fazendo bem para você e para sua família. Lavo louça, limpo casa, lavo roupa e faço tudo. Pois é, um bom dia. Bom dia. Hoje estou aqui na casa de um amigo, na semana que antecede o Dia dos Pais, e ele será o nosso entrevistado de hoje. Então, desejo a todos vocês um ótimo dia. Quem não for inscrito no meu canal, que se inscreva e assista esse vídeo até o final, pois com certeza terá muitas coisas interessantes. Então, com vocês hoje, o meu amigo José, e desde já eu desejo as boas-vindas para ele, que está aqui do meu lado. Então, bom dia, seu José. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, dona Judite. Eu me chamo José e estou aqui representando todos os pais santarritenses e passar uma linda mensagem para os pais. Então, como primeira pergunta, eu gostaria de saber de você o que te deixa feliz como pai? O que me deixa feliz como pai é eu ter tido meus 3 filhos. Foi a melhor felicidade do mundo, foi eu ter tido meus 3 filhos. Foi o que Deus deixou para mim e eu agradeço de coração ter meus 3 filhos. Só isso que eu tenho para lhe dizer, dona Judite. Já que os teus filhos te deixam muito feliz, eu gostaria de saber de você qual foi o momento mais difícil para você criar esses 3 filhos, dando uma boa educação. Foi em 96 que eu tive que criar meus filhos só, como pai. E criei eles com muito amor, muito carinho, muito respeito. E quero que todos os pais que criam seus filhos solo, que cuide de seus filhos, dê uma boa educação, dê uma boa criação, que foi o que eu ensinei para meus filhos, cuidar de mim como pai, como eu cuido deles como pai desde 96. E isso é o que me deixa mais gratificante na minha vida, porque eu soube criar os meus filhos. Desde 96 eles ficaram pequenos e eu fiquei cuidando deles como pai. Nos nossos tempos, as coisas já não eram fáceis e agora com essa tecnologia piorou. A tecnologia veio para ajudar, mas também atrapalha um pouco, principalmente na educação das crianças, porque muitos pais não sabem o que fazer mais com a tecnologia, que as crianças ficam envolvidas o dia todo e acabam esquecendo do principal, né? Que é o amor, o carinho, a conversa com os pais diariamente. E as crianças envolvem tanto que acaba afastando dos pais e os pais não sabem mais o que fazer. Que conselho você daria
para esses pais que estão enfrentando essa dificuldade? O conselho que eu dou é ser amigo do seu filho, seja ele de 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, e conversar muito, com respeito, com muita educação. Hoje não pode estar brigando, sempre eu falo, não é o tempo nosso, o tempo nosso passou, hoje o tempo mudou, as coisas mudaram, ainda vem o celular, a televisão, e hoje não quero nem televisão mais, hoje é o celular, ficam 24 horas, querem comer com o celular ligado, não querem ir nem para a escola, se deixar, não querem nem ir para a escola, porque não acorda. O avô, o pai, a mãe tem que estar gritando para levantarem. Mas no mundo que a gente está vivendo, a gente temos que aceitar, mas temos que também dar o pudor. Temos que ter rédea com eles, seja os filhos ou neto. A gente não pode frouxar, porque se frouxar é pior. Mas também não pode tratar com grosseria. Você tem que tratar bem hoje, para você ter uma convivência bem com seus filhos, com seus netos, com o genro, com nora, com qualquer uma pessoa, porque hoje está tudo mudado, não é do meu tempo. Então é isso que eu tenho para dizer para os pais, para os avós, que cuide dos seus filhos, dos seus netos, dê carinho, dê amor, que dando carinho e dando amor, tudo passa. Só não passa as graças de Deus. E a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que trazer os filhos, os netos para a gente, não para o mundo. E a gente cuidando e dando carinho, dando apoio, conversando, eles vão entender que a gente está falando para o bem. É isso que eu tenho para dizer para vocês, pais. Na escola, a gente enfrenta muitos problemas com as crianças. Um dos problemas é que muitos pais às vezes falam pra gente: esse menino eu não aguento mais ele. Em casa ele quer fazer tudo e não quer fazer nada que eu falo, que eu digo. Ele só quer fazer o que quer. E às vezes quando eu reclamo, aí pronto, briga, chora, sapateia e eu não sei mais o que fazer. No meu tempo, e acho que no seu tempo também, né, José? Eu acho que não tinha isso da gente sapatear, não tinha essas coisas. Eu não sei, eu acho que eu nunca sapateei, né? De raiva, dessas coisas, por eu querer fazer alguma coisa e meus pais não deixar. Mas eu acho que isso é falta de limites da parte dos pais. O que você acha? Tem que ter limite, tem que saber dar ordem. Não é para a criança ter medo dos pais, dos avós, da mãe, não. É o limite. Como eu falei, a gente tem que ter o limite. E as mães e os pais, como eu estou falando é dos pais, os pais têm que acompanhar. Eu acompanhei meus filhos na escola. Eu fui um pai que acompanhei os meus filhos nas escolas. E já que você falou em acompanhamento, eu quero tocar nesse assunto. Porque as crianças que ela tem acompanhamento na escola, o desenvolvimento dela é totalmente diferente daquelas que não têm o acompanhamento dos pais. Tudo elas vão na frente, né, dos outros. Então a gente fica ali sem saber o que fazer, tentando ajudar do jeito que a gente pode, mas é meio complicado. Então, para a gente ter um desenvolvimento do filho, é preciso não só da escola, é preciso muito mais da casa dos pais, dos irmãos, daqueles que são adultos em casa, ajudar para que a criança tenha mais interesse em aprender. Eu acho que deve ter. Sempre quando eu vou em reunião dos meus filhos, hoje eu não vou mais, que já estão formados, mas eu tenho meus netos. E eu acompanho. E sempre quando eu vou, eu relato que as mães, quando as mães não puderem ir, o pai não puder ir, as avós têm que ir e ver como é que seus netos estão na escola. Porque a professora, não é só ela que tem que cuidar dos nossos filhos na escola. Somos nós pais também, e mãe, e avó.
quando a mãe e o pai não podem ir, tem uma pessoa da casa que deve ir na escola para saber como é que está seu filho, como é que está seu neto. Hoje mesmo eu estive na igreja e perguntei à diretora sobre o meu neto, como ele está indo na escola. Como ele está indo na escola. E é uma parte que eu tenho, desde quando meus filhos estudavam. Sempre eu acompanhei e acompanho hoje os meus netos. E não deixo de acompanhar, e quando tem reunião eu vou e falo, pego o microfone e falo que as mães têm que ir para as escolas, têm que acompanhar os seus filhos, principalmente no mundo de hoje, como você falou. Naquele tempo nosso, as nossas mães acompanhavam, ia saber como era que seu filho estava, ia ver quando não podia ir para a reunião, ia depois para ver o boletim do seu filho, que hoje a maioria não vai. Aí quando chega o final do ano, vão culpar quem? A diretora, a professora. Que o filho não passou, que o filho só tirou nota ruim, que o filho só tem nota vermelha, que o filho faz bagunça na sala de aula. Outra coisa que eu quero falar, bagunça existe, mas não pode ser bagunça de violência. Toda criança, eu fui criança, eu estudei, sei que eu conversava na sala de aula, mas hoje está tendo muita violência. E por isso mesmo, como pai, eu falo para as mães, os pais para as mães ir. Ver como é que seus filhos estão na escola. Não é preciso você estar lá todo dia, não. E eu acompanhei os meus filhos, toda semana eu acompanhava meus filhos na escola. Eles estudaram no Horácio e no Educandário. E eu nunca deixei de ir. E não me arrependo de eu ter acompanhado meus filhos. E acompanhei minha filha também, que fez faculdade. Então, a gente tem que acompanhar os filhos, o pai, a mãe, a avó, a tia, um tio. Quando a mãe não puder ir, estiver trabalhando, o pai, um tio vai para saber como é que está seus filhos. Que o estudo é a coisa melhor do mundo para a gente, para o ser humano, é a educação. Sempre eu falo, a pessoa sem estudo não é nada. E o estudo é quem dá o seu trabalho. Você pode, e hoje só não forma quem não quer. Porque hoje tem todos os jeitos da pessoa formar. Ser um médico, ser um doutor, ser um juiz, ser um advogado, ser um ministro. Hoje todo mundo pode formar, pode ser o rico, o pobre, pode ser quem for. Ele tem que fazer essa faculdade, que tem como fazer. Tá aí os bancos para financiar e o governo também ajuda. Então é isso, viu, pai? Cuida dos seus filhos, como eu cuidei dos meus, e não me arrependo. Seu José, na escola hoje em dia, quando tem reunião, quem mais aparece são as mães, são as avós, dificilmente aparecem os pais. Um ou outro pai vai, né? Tem aqueles que acompanham sempre, né? Eu dou parabéns, tiro o meu chapéu para aqueles que vão, mas são poucos. E a gente sabe que a responsabilidade dos filhos não é só da mãe. A responsabilidade é igual, é da mãe e do pai. O que você acha do pai que não vai para a escola ver o resultado lá, saber da professora, como é que estão os seus filhos, se eles estão comportando, se eles estão aprendendo, desenvolvendo na aprendizagem, como é que está o comportamento? O que você acha desse pai? Eu acho que esse pai não está certo. Porque tem que tirar um dia para ir ver, para saber, ir no colégio do seu filho, para saber da professora ou da diretora, já que não pode estar em sala de aula, mas vai menos na secretaria, para saber como é que está o andamento do seu filho na escola. Isso é muito gratificante. Eu me sinto gratificante, eu como José, pai de 3 filhos, eu me sinto muito honrado de eu
está atrás dos meus filhos, que hoje é formado, mas hoje eu tenho 3 netos e eu acompanho meus netos. Como avô, como José, eu acompanho meus netos para saber como é que eles estão saindo na escola. E eu agradeço muito quando eu vou, que a professora ou a diretora, como eu falei hoje, que eu encontrei uma diretora de um neto meu na igreja, e eu perguntei, e ela disse, não, ele tá indo muito bem. Então, isso é gratificante para mim, como avó e pai. E eu agradeço os meus netos andar bem na escola, que a escola é a segunda casa. Sempre eu falo isso para eles e para todas as crianças, que a professora é no lugar da mãe. A mãe está na casa, a professora está na escola. Eles chegam na escola 7 horas, 7h30, só sai meio-dia, então eles estão na casa. Na casa que ele vai estudar, formar, para ser alguém na vida. Então, ele tem que obedecer a diretora, a professora, o professor, a merendeira, o faxineiro, que lá estão cuidando deles. E para terminar a nossa entrevista, nessa semana que antecede o Dia dos Pais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem tocante, assim, no coração de cada pai. Falasse um pouquinho da sua experiência e deixasse um recadinho para os pais. Eu quero deixar uma pequena fala do José para todos os pais daqui de Santa Rita e de todos os lugares do mundo, das zonas rurais. Cuida dos seus filhos, que eu cuidei dos meus e não me arrependo. Vigia os seus filhos, tanto faz ser, como eu falei, de 2 anos, 3 anos, 10 anos, até 40 anos. A gente, pai e mãe, não pode deixar de vigiar os seus filhos. Só isso que eu tenho para dizer. E não tenho pai mais, não tenho meu pai, mas agradeço de coração por ter nascido daquela pessoa maravilhosa que era meu pai. Não vou falar o nome. O meu pai deixou um legado de muito amor, de muito carinho em Santa Rita. O meu pai foi uma pessoa rara em Santa Rita. Era uma pessoa alegre, divertida, e eu tenho muita honra de ser filho dele. Eu agradeço muito, e é o exemplo que José passa para todos os pais de Santa Rita e de todos os lugares que vê essa filmagem. Eu agradeço. Feliz Dia dos Pais. Pai é pai, mas o pai maior de nós é o nosso Deus. Ele é o nosso pai. Ele que é o nosso pai verdadeiro. E ele deixou o nosso pai também aqui no mundo para criar os seus filhos, cuidar deles, pais. Os pais que estiver me ouvindo, esse José falando, cuida dos seus filhos. Não abandone seus filhos. Não abandone. Porque não é certo. Você pode estar passando por o que for na vida. E olha que eu passei. Eu, José, passei para criar meus filhos. Eu passei muita dificuldade para criar meus filhos. Eu fiz de tudo como homem para criar meus filhos. E não me arrependo. Que Deus é que dá a recompensa. E já me deu muito e continua me dando. E eu agradeço meu pai todo dia. E vocês ouvem essa filmagem, assista ela toda, que vocês vão ver que José está falando tudo certo. Não abandone os seus filhos, seja ele como ele estiver, seja ele um professor, um juiz, um advogado, seja ele um drogado, seja ele um bebedor.
você tem que dar apoio. Você tem que pegar o seu filho, colher ele e dar amor e carinho, que a droga e a cachaça, tudo vai sair. Agora, se você abandonar, ele não tem para onde ir, que os da rua não vai cuidar dele. Então, quanto mais seja aquele filho que está na rua bebendo, fazendo ruaça, é que você tem que olhar por ele. É que você tem que cuidar mais desse. Ele é que mais precisa do seu amor, do seu carinho e do seu apoio. Viu, papai? Então, feliz Dia dos Pais. Então, muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.